todos. E de todo o nosso coração e alma. Amém? Amém. Hoje a gente vai estar celebrando a Reforma Protestante e eu gostaria de fazer o nosso culto diferente e dinâmico. E falar de Reforma Protestante, a gente não pode deixar de falar de Lutero. E como já faz muito tempo e Lutero não está entre nós, eu trouxe um luterinho aqui, que vai estar representando. Davi, fica em pé. E vai estar representando, e pega a sua marreta. Então, o Davizinho vai estar representando o Lutero aqui com a gente, tá bom? Gostaria que vai ter muita leitura hoje e que vocês prestassem muita atenção. Vamos dar início. Hoje, no nosso culto, a gente celebra a Reforma Protestante, como eu falei, e todos conhecem quando Martinho Lutero fixou as 95 teses na igreja de Wittenberg, na Alemanha, em 1517. Porém, antes das 95 teses serem fixadas por Martinho Lutero, muitos pensadores, por exemplo, John Wycliffe, John Huss, Girolamo Savonarola e outros movimentos, várias pessoas corajosas, lançaram as bases para que hoje chamamos de 5 solas, que todos conhecem, os 5 solas da Escritura. E para dar início ao culto, eu vou falar cada sola e vocês repetissem comigo. E esses solas são muito importantes, a gente vai ver no decorrer do culto. Então, com alto e bom som, vamos fazer os 5 solas juntos. Sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Que em português vamos falar junto também. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus a glória. Você crê nisso? Amém. Amém. Eu posso dizer de coração, de boca cheia. Amém? Portanto, muitos homens e mulheres deram sua vida e reputação, e em alguns casos essas pessoas, homens e mulheres, morreram de forma brutal, para que hoje você pudesse ter acesso às Escrituras e à liberdade de culto, não sendo isso um privilégio somente da alta classe religiosa dominante. Estes homens e mulheres do passado enfrentaram abusos e distorções da fé cristã e lutaram para facilitar o nosso acesso às Escrituras para leigos e pessoas comuns, traduzindo a Bíblia para a nossa própria língua, à luz dos 5 solas que a gente falou. Que venhamos a nos comprometer, tanto de forma individual ou coletiva, a obedecer de coração, protestando quando necessário no momento oportuno, em um mundo cheio de distorções, que tem causado muitos danos às vidas humanas. Que essas 5 solas da Escritura sejam nosso fundamento inabalável e que sejamos pessoas verdadeiramente humildes e gratas, expressando essa mesma graça aos outros, vivendo somente para Deus e não para os prazeres e luxos do poder que o mundo oferece à custa da opressão da fé. E a reforma, irmão, ela nos lembra de algo muito importante que o nosso coração sempre insiste em esquecer, que a salvação é totalmente dom de Deus. Você crê nisso? Amém, eu também. Então vamos dar início ao nosso culto. Vamos colocar em pé e dedicar o nosso momento ao Senhor. A Ele toda a glória. Mas tu
céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar nessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e a dor seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Sola Escritura, somente a Escritura. As Escrituras Sagradas, que são inerrantes e infalíveis, são a base sólida que os seres humanos precisam para o seu autoconhecimento e principalmente para a sua redenção. A Escritura é nossa autoridade máxima, revelada por sua palavra inspirada. Tudo o que precisamos para a fé está na palavra. Outras fontes, claro, são importantes e respeitadas, mas todas devem se submeter à autoridade final, que é a palavra de Deus. A Bíblia é a tradição viva da igreja, o guia principal para ensinar, aconselhar e adorar. A Bíblia ilumina a direção que devemos tomar e é aonde a nossa fé se ancora. A coleção confiável de documentos históricos que tem como objetivo central anunciar o Cristo revelado e seu propósito redentor na história. Assim como fizeram os protestantes, precisamos estar atentos às distorções da fé, mesmo dentro das práticas religiosas, para não sermos enganados. Lembre-se, tudo está em Cristo e devemos ir para onde Cristo prometeu estar, que é em sua palavra. Examinem as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. João 5,39. A fé vem pelo ouvir,
ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Vamos colocar em pé para Deus. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com seu poder defende o ser. Em todo trançado e a pertinaz persegue Satanás com artimanhas tais e astúcias tão cruéis que guardam lá na terra. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas nosso Deus socorrerá e somos protegidos. Sabemos com certeza que nada nos assustará. Com Cristo vida
Sola fide, somente a fé. Somente pela fé, recebendo e repousando em Cristo e em sua justiça, é o único instrumento de justificação. Todos que estão em Cristo fazem parte da mesma família e seus pecados foram perdoados. Não por obras de esforço humano e nem por rituais religiosos. A salvação não pode ser comprada. Ela é um presente de Deus pela fé em Cristo. E nós, como seres humanos pecadores, devemos reconhecer a nossa necessidade de um Salvador. Por isso, o batismo é nossa confissão pública de fé. Pois nenhum de nós temos senso suficiente para buscar a Deus por conta própria. É a graça que nos convida ao arrependimento e à dependência de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Dia após dia.
fiel a mim. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom concedido por Deus através de Cristo. Não há como negociar ou comprar. É um favor imerecido de Deus ao ser humano. Não há indulgência ou penitência a ser feita. Não aceite mediadores ou porteiros do divino, cobrando pedágio. Na época da Reforma, as indulgências vendiam tesouro no céu. Hoje, a teologia da prosperidade faz ainda pior, vende promessa de tesouro na terra. Assim como no tempo de Lutero, essa é uma grave distorção do Evangelho, trocando a graça por ganhos materiais. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8. I was
Solus Christus, somente Cristo. Cristo possui a realeza universal, é o dono do cosmos, a fonte suprema do bem e o próprio bem em si. Somente Cristo é o cabeça da igreja, ele é a pedra fundamental e o único mediador entre Deus e os homens. Não reconhecemos a autoridade papal e nem de qualquer outro líder religioso como cabeça da igreja. Além disso, não nos deixamos levar por gurus da internet ou coaches espirituais que propagam suas opiniões inconstantes e sem fundamento, desviando-se da sã doutrina. 2 Timóteo 4 e Tito 1:9. Somos servos e servas do Senhor Jesus Cristo, seguindo o exemplo da bem-aventurada Maria, mãe de Jesus, que foi agraciada por Deus e respondeu com humildade e obediência, dizendo: eis-me aqui, eu sou a serva do Senhor. E como embaixadores e emissários de Cristo, nossa missão é proclamar o Evangelho conforme nos foi confiado por Deus. Nossa comunidade cresce no ensino e no apoio mútuo, com respeito e amor fraterno em Cristo. Estamos centrados unicamente em Cristo e na sua Santa Trindade, buscando seguir seus ensinamentos e glorificá-lo em tudo. Por essa razão, não adoramos ou cultuamos santos. Contudo, honramos com todo respeito as testemunhas da fé. Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente. Amém. Romanos 11:36.
Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Jesus Cristo é o Senhor, e toda a glória seja dada a Ele de eternidade a eternidade. Ele detém a supremacia, sendo o princípio e o fim, o centro e o sustentáculo de toda a existência. O chamado da igreja é manter Deus no centro de tudo, no só lhe deu glória. Não buscando glória para si mesmo, nem fazendo de líderes religiosos o centro de nossa adoração. E lembre-se, é inadmissível fazer da casa de Deus um negócio lucrativo ou um palco para entretenimento. A igreja é o lugar onde o arrependimento, a graça, a redenção e a esperança da salvação de Deus chega até o homem. A Eucaristia, a Santa Ceia, reflete esse princípio de que estamos unidos na centralidade de Cristo, no corpo e o sangue, representado pelo pão e pelo vinho, na autoridade das Escrituras, na salvação pela fé, na graça de Deus e a glória que pertence somente a Ele. E que oportunidade maravilhosa nós temos aqui, irmãos. Portanto, que nossa vida testifique verdadeiramente quem deve ser o centro da nossa devoção, pois não é possível servir a dois senhores. Que possamos voltar à mensagem da cruz e fazer dela o tesouro do nosso coração. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 2, Maranata. Se coloque de pé, vamos cantar essa canção. Acredito que a maioria conhece, a gente nunca cantou ela aqui, é a primeira vez. Como agradecer pelo bem que fizeste a mim, bênçãos cedidas, demonstrou
Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Então esse é o momento em nosso culto a Deus que nós reservamos para entregar nossos dízimos e nossas ofertas. E como sempre fazemos, sempre aproveitamos as nossas leituras dos parceiros da Bíblia e destacamos alguns pontos da leitura. A título de informação, nós já estamos no final do Velho Testamento, ou seja, nós estamos no livro do profeta Zacarias, né? Faltam apenas o profeta Malaquias, que é curtinho, né? Então, nós estamos voltando a mais ou menos 10 capítulos para terminarmos o Velho Testamento. E o apelo que eu faço aos irmãos, esses irmãos que não fizeram o Velho Testamento, os parceiros da Bíblia, logo estaremos iniciando o Novo Testamento, né? Claro, vamos iniciar pelos Evangelhos. Então, quem não está fazendo parceiros da Bíblia, pegue aí o barco aí e entre nos Evangelhos para aprendermos um pouco mais. Zacarias, o profeta Zacarias foi um profeta contemporâneo do profeta Ageu, só que com mensagens diferentes. O profeta Ageu, ele foi um incentivador, eu diria que ele foi um incentivador da reconstrução de Jerusalém, ou seja, a reconstrução do templo, enquanto que o profeta Zacarias, ele falava mais sobre o futuro de Jerusalém, o futuro da nação de Israel, né? São profetas pós-cativeiro babilônico, né? Já não existia mais o cativeiro babilônico, mas sim, existiam outros impérios dominando na época. Então, eu selecionei aqui alguns textos, né, que falam sobre 4 textos que falam a respeito do profeta Zacarias. O primeiro está lá em Zacarias 9:9, que diz assim, os irmãos prestem bem atenção e guardem essa informação. O profeta Zacarias, ele falou então do futuro de Jerusalém. Então, Zacarias 9:9, nós não lemos ainda, Zacarias 9:9, não chegamos nele ainda, mas eu estou só antecipando para os irmãos, né? Ele diz assim: alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando, ele vem triunfante e vitorioso, mas é humilde, e está montado num jumentinho, filho de uma jumenta. Fantástico. Claro que o profeta Zacarias está falando de Jesus. Claro que está falando de Jesus. Segundo texto, foi revelado também para o profeta Zacarias a respeito do Messias, que viria, né? Ele já falou um pouco aqui, né? Zacarias 11, verso 12 e 13. Então eu lhes disse: se tiverem satisfeito, paguem o meu salário, senão, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: ponha este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Está falando do Judas, o traidor, profeta Zacarias, 500 anos antes de tudo isso ter acontecido. A palavra de Deus é fantástica. Agora, sobre a crucificação de Jesus. Vamos ver o que o profeta Zacarias falou aqui. Zacarias 12:10. Naquele dia espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Preste atenção. Eles olharão para aquele a quem transpassarão com uma lança e chorarão a sua morte, como quem chora a morte de um filho único. Chorarão amargamente como quem chora a morte de um filho mais velho. Claro que o profeta Zacarias está falando aqui do arrependimento futuro, que ainda não aconteceu. Os israelitas, a nação de Israel, um dia sim
irá cair a ficha deles e eles vão entender que sim, eles crucificaram o Messias. Ele está falando isso aqui. E por último, no versículo selecionado, eu pensei comigo, quando eu li o profeta Zacarias várias vezes para me entender bem, eu pensei, mas será que Zacarias não falou nada para nós, a igreja, para nós os cristãos? Falou, o profeta Zacarias falou para nós também. Diz assim, Zacarias 4,6, esse nós já lemos aqui, Zacarias 4,6, não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força, que você fará o que tem que fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Claro que o profeta Zacarias está falando de nós. Claro que o texto aqui não está se referindo diretamente a nós. Ele está falando a respeito daqueles que trabalhavam, estavam trabalhando na reforma do templo, dos muros. Os homens eram duros, então ele fala, não, sejam mansos, falem devagar com os trabalhadores, que eles vão trabalhar melhor. Assim é a dica que ele nos dá. Você vai falar do Evangelho de Jesus, você vai falar de Jesus para outras pessoas, seja manso, seja delicado, seja cortês. Não é por força, não é por violência que as pessoas vão chegar a Jesus. Não, é pelo amor a Deus. Amém, irmãos? Sim, eu resumi o profeta Zacarias como um grande mensageiro da vida de Jesus. Isso tudo mais ou menos 500 anos antes da vinda de Jesus. Olha como a Bíblia é fantástica, como os profetas, eles falavam de Deus, não pela inteligência deles, não, era dom, é Deus, era a boca de Deus falando por meio desses homens, que eram homens como nós, homens comuns, como nós todos. Então Deus usou esses homens para falarem, trazer essa mensagem para nós. Por isso a importância de nós conhecermos bem a palavra de Deus, e numa leitura lenta que nós estamos fazendo, lenta, muito lenta, nos parceiros da Bíblia. Dá para nós refletirmos, voltar, ir e vir, até entender, até o Espírito Santo abrir a nossa mente. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, agora para Te agradecer, ó Pai, em especial, Senhor, por esse ministério que a nossa igreja, a Live Church, já mantém ele há décadas, Senhor, a respeito dos parceiros da Bíblia, Senhor, que nos dá esse privilégio de podermos ler lentamente a Tua palavra e entendermos e o Teu Espírito falar conosco a respeito das mensagens que eles trazem. Muitas vezes mensagens essas que nós desprezamos, nem ligamos, esquecemos e fica lá perdida na Bíblia. Temos até dificuldade de localizar esses homens de Deus tão importantes para nós, Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, por esse ministério, Senhor, porque nós temos a certeza que é obra do Senhor, Senhor. Perdoe, Senhor, os nossos pecados, em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Pode cantar comigo? A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória.
Bem, só tomar um golinho de água ali, rapidinho, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse dia, sobre hoje. Eu queria a tua atenção nesse tema que nós estamos falando. Eu quero trazer algumas informações para você. Eu queria só orar a Deus pedindo que Ele fale ao nosso coração. Fale comigo. Senhor, muito obrigado porque nós estamos falando da Tua palavra desde o início, Senhor, e eu já vi aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Já dá para perceber, Senhor, porque as palavras têm se confirmado. Até o Du, quando ele trouxe a reflexão, é exatamente, Senhor, o que nós temos falado hoje, Deus, sobre este Cristo, sobre as profecias, sobre como o Senhor tem planos e os seus planos transcendem o tempo, Deus. E por isso nós te agradecemos e queremos aqui hoje descansar nosso coração e entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Fala conosco aqui, fala aqueles que assistem esse culto, no nome de Jesus, amém. Eu queria convidar você a abrir a tua Bíblia em Romanos 1, verso 16 e 17, para darmos início. Romanos 1, versos 16 e 17, presta bastante atenção, porque eu acredito que aquilo que eu vou falar hoje, que é a respeito da reforma, tem muito a ver conosco hoje. Nosso dia, nossa vida, o cuidado com os nossos filhos, o cuidado com a nossa família, onde a gente trabalha, o que a gente faz, como a gente congrega, tem tudo a ver com a gente. Romanos 1, versos 16 e 17 diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Leia o último verso, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Lindo estes versos da palavra de Deus. Quando nós hoje começamos o nosso culto, essa primeira parte que o Marcos trouxe, nós falamos dessas 5 solas, que representam aqui declarações curtas e poderosas que resumem aquilo que os reformadores defendiam diante da corrupção e dos desvios da igreja em seu tempo. Então, estas frases que você vê é uma defesa do Evangelho no tempo em que eles estavam ali fazendo as suas análises do momento e tiram-se isso dos acontecimentos que estão vindo durante anos, e eles chegam a esse consenso, e que não dá para tirar nenhuma nem outra, uma complexidade ali, uma completude daquilo que Deus está fazendo, que representa o coração da reforma no século XVI, por exemplo, mas que começa antes. Então estas declarações, elas foram formuladas posteriormente à reforma protestante, ou no dia da reforma, quando Martinho Lutero ele prega essas teses, por exemplo, na porta de uma igreja na Alemanha. Quando ele faz isso, anos depois eles elaboram então e chegam nesse consenso teológico entre os reformadores, não é? E nós temos reformadores como Martinho Lutero, João Knox daqui da Escócia, Martinho Lutero na Alemanha, Ulrico Zwinglio, um nome difícil, né? Ele era da onde? Zurique, na Suíça, na parte mais norte da Suíça. Aí você tem Felipe Melanchthon, que era onde? Na Alemanha. Você tem João Calvino, que foi na França, da França para Geneva, na Suíça, outra parte da Suíça. Todos esses homens ali na Europa fazendo algo, consolidando as bases da fé verdadeira em Deus.
E é interessante porque num breve panorama eu quero levar você, eu não sei, você conhece a Reforma Protestante? Sei que alguns conhecem aqui, mas você conhece o que é a Reforma Protestante? Você já ouviu falar, tem alguma ideia? Eu tenho algumas ideias. Hoje eu quero fazer uma linha do tempo rápida com vocês aqui e tentar extrair algumas lições. Eu acredito que você vai sair daqui entendendo alguma coisa do que está acontecendo. Nós temos falado aqui na igreja sobre a ascensão de Jesus e depois o dia de Pentecostes. Você lembra disso que a gente está pregando, a gente está falando? Eu estou até pregando sobre Barnabé. Tenho falado do descida do Espírito Santo. Lembra desse momento que a igreja está começando? Só que a igreja tem esse pontapé inicial. Quando a igreja se inicia, não acabou ali. A igreja ela dá uma continuidade. Atos vai chegar até Atos 28 e continua sendo escrito por nós. É Atos dos Apóstolos, mas Deus continua realizando o seu trabalho através dos irmãos. Então, aquela igreja que recebe o Espírito Santo de Deus, para a gente entender, Deus começa a trabalhar na vida deles. A igreja cresce rapidamente, primeiro século. Depois, começam a vir sobre essa igreja, coisas que às vezes a gente não imagina, perseguições ferrenhas. 10 perseguições que vão durar por volta de 3, quase 4 séculos. Imagina você viver 4, 5, 6 gerações sob intensa pressão por você ser crente, por você ser cristão, por você ter a sua fé em Deus. Já começa com Nero. Nero é aonde? É na época de Paulo. Paulo vai morrer quem? Por Nero. Pedro vai morrer por quem? Por Nero. E muitos outros homens e mulheres de Deus vão morrer, a começar de Nero ali, porque dos apóstolos que a gente tem, só João que foi exilado ou foi levado cativo numa ilha chamada Patmos, numa prisão. O resto, tudo morreu. Então, quando nós falamos desses cristãos, são homens que já seguem numa fé que está enfrentando dificuldade no seu dia a dia. Então, até Diocleciano, que foi um dos últimos imperadores antes de Constantino, quando vai vir uma paz. Então, Constantino, já lá no 4º século, Constantino ele tem uma base ali familiar cristã. E aí ele muda de perspectiva. Preste atenção. Já não é mais problema você ser cristão. De repente muda. Você imagina, você está vindo séculos de pressão, de gente pressionando, sua família, suas gerações padeceram, e de repente entra um imperador, e esse imperador agora, ele fala e diz que os cristãos, ele faz até um edito de Milão em 313 depois de Cristo. Imagina, 313 anos depois de Cristo, o que acontece? Ele faz um edito de Milão, e ali então começa a haver uma liberdade para os cristãos. E outras coisas vão acontecer. Por exemplo, 380 depois, mais 70 anos depois, um outro homem, Teodósio I, vai transformar o cristianismo em religião ali do Império Romano. Mudou completamente o quadro. Só o que acontece? Parece ótimo, não parece? Quando você fala, a igreja agora está em paz, a igreja agora está bem, porque nós agora somos cristãos. O líder é cristão, a igreja é cristão, agora a gente tem um líder que é da igreja, só que não foi bem assim. O resultado de ser cristão passou a ser, sabe o quê? Um status político, já deixou de ser algo que eles carregavam. Enquanto eles eram perseguidos, eles andavam firmes como cristãos. Quando a coisa relaxou, eles começaram a relaxar exatamente junto. E quando eu digo relaxar, não é todo mundo, mas grande maioria por causa da paz, porque agora era um status, eu ser cristão, eu sou crente, eu sou cristão. E aí o que acontece? A igreja se torna uma igreja imperial, com status político, poderosa, porém espiritualmente enfraquecida. É uma igreja poderosa, é uma igreja forte, tem líderes políticos que estão envolvidos com a religião, a cristã, porém é uma igreja fraca. Tem um problema acontecendo. E aí o tempo passa, porque a igreja então vai começar a se fundir com o império. Aquilo que era o que perseguia, agora a igreja se funde, poder,
aquilo tudo que a gente já conhece, que roda por detrás dos quadros políticos, começa a haver corrupção. Na Idade Média, então do século V, a gente está falando do século IV, vamos andar do século V até o século XV, 10 séculos, 1000 anos que a gente vai falar, a igreja vai sofrendo um monte de transformação, porque agora ela faz parte do Estado. Ser cristão agora é a gente ter esse emblema para nós na cristandade. E aí o que acontece? O papado assume o controle espiritual, político na Europa, porque a coisa começa por aqui. A igreja acumula riquezas, poder, influência sobre reis e nações. Os reis começam a ficar meio preocupados, porque a igreja começa a pegar tudo, eles começam a perder o poder. Veja que isso é 1000 anos. Século após século, aquilo que antigamente era perseguição, agora começa a ficar um problema, porque a igreja está começando a se misturar com o mundo. A igreja está querendo misturar com o poder. E a corrupção se espalha entre o clero, entre a fé, entre a política, rituais, imagens, relíquias, indulgências. A Bíblia era escrita no latim, que era uma língua inacessível do povo. Você já imagina você vir aqui na igreja e eu pregar em chinês para vocês, e vocês tudo assim repetiam as palavras que você não entende nada, e você vai embora, e você no final não entendeu absolutamente nada, e o povo não tinha acesso à palavra de Deus, não tinha acesso à Bíblia, não tinha acesso a nada, e era dito, e o que era dito era feito, e o que era feito era como lei, e o que era como lei era aquilo que as pessoas viviam. Dá para entender o quadro? As pessoas então começam a viver aquilo que a gente fala que é o surgimento de um comércio religioso. Olha o que aconteceu. Simonia era um problema. Culto às relíquias ou veneração às relíquias era um problema. E as indulgências eram um problema. Eu acho que a gente conhece bem indulgência. Você sabe o que é indulgência? Vou explicar. Simonia, problemaço. Por quê? Eles vendiam cargos eclesiásticos, a igreja tinha poder. Então, como a igreja agora e o império está misturado, é cargo político, é cargo de poder, é status na sociedade, então os ofícios, benefícios, dignidades, tudo isso. Depois, a igreja foi tornando então como um mercado de poder e de posição. Isso era simonia, um problema grave. Segundo, indulgência. Sabe o que é indulgência? A gente não conhece. A gente não tem ideia, a gente tem os problemas de hoje. Você tem os seus problemas de hoje para enfrentar dentro da igreja, mas eles tinham os deles. E esse era um grave problema, porque era a remissão da pena temporal do pecado através da autoridade da igreja. Quem aliviava o pecado das pessoas? Purgatório, penitência, que é quando a pessoa ficava lá no estado de espera se é para o céu, para o inferno ali, e ali era, tudo dependia ali do jeitinho. E as pessoas, isso não influenciava nada, porque quem morreu, morreu, e quem estava em pecado, se não fosse por Jesus Cristo, continuaria em pecado. Mas as pessoas acreditavam que aquilo que elas faziam, elas estavam fazendo certo. E aí o que acontece? Começa a haver comércio e abuso também no quesito salvação. Olha que absurdo. O que Jesus fez de graça, agora você tem que pagar, agora você tem que fazer isso, fazer aquilo. Existe um monte de coisa que tem que ser feita. Então isso era indulgência. E agora um absurdo, que para mim, que era o comércio de relíquias. Você tem uma ideia do que era isso? Comércio de relíquias era chamado até de veneração, porque às vezes era considerado como uma comercialização. Os objetos ligados a Cristo, à Virgem, aos santos, a Virgem Maria, aos santos, estes objetos que eles diziam que era ligado a estas pessoas, vamos dizer, religiosas, que eles consideravam como patronos, mártires, eles falavam que era como se fossem santos essas peças. E essas peças tinham um poder. Então começou a virar fonte de rei desses objetos e também peregrinação, porque as pessoas vinham ver, olha, está aqui o manto de Jesus Cristo, que é nós temos o que? O santo sudário, que eles dizem, o prego da cruz, mais entre outros, coroas, lenços, medalhas, pedras, pregos, partes da cruz de Cristo. E eles iam então, os mosteiros
e as igrejas competiam para possuir essas relíquias, acreditando que elas iam atrair os peregrinos. E também atraía com os peregrinos doações. Então as pessoas iam na igreja para dar o dinheiro, porque elas acreditavam que dando dinheiro, elas iriam ser abençoadas, curadas, iam pagar penitência, livres do pecado, ia livrar a gente. Então era tudo relacionado a essa relíquia de perdão de pecados. E o pior, que há muitas dessas relíquias ali, ou quase boa parte delas, eram falsas. E ali o que acontece? Quando uma pessoa que era da igreja, por exemplo, na época morria, estava lá a parte e aquilo virava santo. E assim foi decorrendo dos séculos. E os que eram do passado, eles foram começando a inventar. E eles vendiam isso e eram usados para arrecadar dinheiro, muitas vezes ligado à concessão dessas indulgências. Vai livrar você do mal eterno, vai livrar você do pecado. Olha, irmãos, as pessoas nessa época levavam isso a sério, porque eles não tinham esperança, eles não tinham conhecimento, acesso à Bíblia que a gente tem. Por exemplo, John Wycliffe, ele chamou essas relíquias de ossos mortos e fábulas para enganar o povo. Século XIV. John Huss, século XIV também, em Praga, ele denunciou a idolatria disfarçada de piedade, porque parecia algo que levava a piedade e tudo, mas não. Martinho Lutero dizia que o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho, não os ossos, roupas, madeiras velhas. Agora, Calvino ele fala algo bem interessante. Calvino ele diz: se a gente reunisse todos os pedaços da verdadeira cruz exibido nas várias partes que elas estavam, da cristandade, eles encheriam completamente um navio. Tudo o que dizia é verdadeiro, essa cruz, verdadeira. Se eles reunissem todas as cruzes que estavam por todas, eles encheriam um navio em várias partes. O Evangelho testifica, e ele diz assim, o Evangelho testifica que a cruz de Cristo, ela pode ser carregada por um único homem. Foi ou não foi? A cruz de Cristo foi carregada por quê? Por Cristo, ok? Só que ele diz assim, quão gritante, e então é a audácia de agora pretender exibir mais relíquias de madeira do que 300 homens poderiam carregar. A quantidade de cruzes que eles tinham espalhadas por todo o império, dava para 300 homens carregar. E ele falou, como que o povo não consegue ver isso? Como que o povo não consegue perceber isso? Para um pouquinho. Você tem internet? Você assiste Reels? Você já viu algumas coisas que acontecem dentro das igrejas? Você já se assustou com algumas coisas que você viu? Irmãos, essa é uma realidade hoje. Não parou. Nós continuamos vivendo hoje num mundo em que as pessoas elas têm muita criatividade para continuar criando coisas materiais e mundanas para prender as pessoas. Porém, a reforma, como eu falei na linha do tempo, a reforma ela começa a ir contra isso. Esses homens que a gente está falando dessa reforma, já do século XIV, século XIII, antes, ele já vem começando, Deus já vai operando um mover ali. Por exemplo, John Wycliffe, século XIV, ele traduz a Bíblia ao inglês. Presta atenção, século XIV, o que é uma pessoa colocar a Bíblia agora na língua do povo que não entendia nada. Faz a diferença? Você entendeu o que você está lendo? Você pediu o Espírito Santo para o Espírito Santo ministrar o seu coração? John Wycliffe faz isso. Ele é condenado por fazer isso por heresia, e ele é protegido pelos nobres ingleses, porque esses nobres também tinham uma certa raiva do papado, porque era poder misturado e tomavam as terras, e ele acaba sendo protegido. Um outro, que é John Huss, a gente teve até na igreja de John Huss lá em Praga,
Quando você ouve a história dele, ele pregava contra os abusos do clero, ele rejeitava a venda de indulgências e a autoridade papal sobre a salvação, sobre vender salvação. Olha, está lá no purgatório. Criavam aquelas ideias mirabolantes e o povo comprava. E ele ensinava, então, que Cristo é o único cabeça da igreja, que o povo deve ler e saber interpretar a Bíblia. Mais uma vez, qual é o foco aqui? Coloca a Bíblia, coloca a palavra de Deus para o povo poder ter acesso. E aí, quando olhamos para ele traz partes da Bíblia agora no idioma tcheco. As pessoas começam a ter acesso a partes da Bíblia. Por isso, ele é preso, ele é julgado por heresia e ele é queimado vivo. Alguém que hoje pagou o preço para que nós pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, morreu. E já começa aqui, o que eu acredito, quando eu leio a história desses homens no dia da reforma, é um puxão de orelha para nós. Quanto nós valorizamos pegar a Bíblia para ler? Quantos de nós falam assim, puxa vida, eu tenho ela no mobile. Eu não tenho nada contra o mobile, mas irmãos, nada como a gente ter a nossa Bíblia. Nada como a gente falar assim, puxa, esses homens, eles deram a vida por fazer essa Bíblia chegar até nós. Porque pode ter certeza, quando eu abro a Bíblia, eu tenho a Bíblia. Quando eu abro o mobile, eu não tenho só a Bíblia. Eu tenho mensagens, eu tenho Facebook, eu tenho WhatsApp, eu tenho 1 milhão de distração ali dentro para me fazer sair do foco. Eu falo para vocês, Bíblia é a melhor coisa que nós podemos ter. Ler a Bíblia foi o que fez com que esses homens viessem a fazer uma reforma. Girolamo Savonarola era também um outro homem de Deus, século XV. Ele denuncia a corrupção do clero, a imoralidade dos governantes, o luxo da nobreza na Itália. Todo lugar Deus está explodindo para que algo aconteça. Sabe o que aconteceu com Girolamo Savonarola? Ele foi o quê? Excomungado, torturado, condenado e morto enforcado. A maioria desses homens morreram. Por isso a reforma, ela começa a ganhar nuances importantes, porque quando chega Martinho Lutero, praticamente 100 anos depois desses homens, 100 e poucos anos depois, esse monge agostiniano, Deus já estava ali trabalhando, ele começa a ver dentro da igreja as injustiças, o comércio das indulgências, e aí ele começa a ver um homem lá chamado Tetzel, que ele começa a angariar fundos com o objetivo do quê? De construir o Vaticano. E aí ele sai e ele dizia assim, quando a moeda tilinta no cofre, a alma sai do purgatório, a alma é liberta. O que faz isso? Puxa, eu vou dar dinheiro para levar meus parentes, tudo que está morto, e que está de repente lá sofrendo o purgatório, aguardando se vai para o céu ou para o inferno. E não foi lá uma boa pessoa, é melhor a gente comprar isso daí. E aí, 31 de outubro de 1517, Lutero ele faz o quê? Já com o seu coração, naquele momento, ele faz algumas teses, quando eu estava até conversando com o Marco, quando você olha as teses, tem algumas que não faz sentido algum para a gente hoje, porque eram da época, era do momento deles, mas as teses deles levavam um conjunto de coisas, que é o que você está vendo aqui. A tese dele levava o povo a entender, quando ele diz assim, em 31 de outubro, ele tem isso, ele fala, eu quero pregar para todo mundo ver. Mas algo estava acontecendo diferente em 1517, que não estava acontecendo em 1400. Deus estava preparando o caminho. Com John Huss, com Wycliffe, com esses homens de Deus, com Savonarola, Deus estava, e outros, Deus estava preparando o caminho. E aqui Lutero, ele tem assim esse toque desse texto que a gente leu, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Lutero defende que a salvação é pela fé, não é por obras, ele acaba sendo excomungado, mas ele é protegido por príncipes alemães, que também tinham desavença com o papado, e aí ele traduz
a Bíblia para o quê? Para o alemão. Percebe o que está acontecendo com esses homens? O que eles fazem? Eu saí gritando na rua, preguei só tese. Não, eles traduzem a palavra de Deus, eles levam o conhecimento ao povo. E a invenção, aqui está para mim, o Deus já preparando o caminho. A invenção da imprensa, ou da prensa de Gutenberg, que foi a tipografia. Eles tinham que escrever tudo à mão, copistas para levar uma Bíblia para alguém. Você já imagina o que é copiar? A gente fez isso, né, Edu? A gente tem a nossa Bíblia. Quanto tempo levou? Quantas pessoas levaram para escrever a Bíblia? Esse processo que a gente fez da Bíblia é mais ou menos o que eles faziam antigamente. Porque não tinha. Mas Deus providencialmente, logo que Lutero faz isso, ele vai lá e Deus promove a invenção da prensa. E a prensa, então, os alunos que viam, por exemplo, Lutero colocar essas teses, começavam a fazer cópias, enviar para todo lugar. As Bíblias começaram a ser impressas e ir para a mão do povo, e Deus começa a fazer a disseminação das Escrituras de uma forma linda, porque dentro da reforma a palavra chegou aos ouvidos, às mãos das pessoas. Glória a Deus, somente a Deus glória. Os 5 solas da reforma, você viu eles aqui. Só a Escritura, somente a Escritura. A Bíblia é a única autoridade final em matéria de fé e prática. Quando Paulo escreve para Timóteo, quando ele está indo para a sua morte, ele diz assim para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17, ele diz: Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e homem aqui é homem e mulher, homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que Paulo ele tem na hora de morrer? O que ele faz na hora de morrer? Como muitos desses homens, ele fala para Timóteo: Escritura, palavra de Deus é a chave para a nossa vida. E eu digo, irmãos, por que muita gente hoje bate cabeça, estão sem esperança, desesperam? Porque não recorrem às Escrituras. Um contraste aqui com a pregação da Idade Média, porque onde a autoridade estava na tradição e nas decisões do líder de igreja, não, agora Paulo diz: a palavra de Deus, ela é inspirada e é ela que é a autoridade que faz com que o homem esteja preparado. Qual é a aplicação que a gente tira do solo Escritura para a nossa vida hoje? Muitos têm a Bíblia hoje no celular, de várias versões. Você baixa o quanto você quiser, inglês, espanhol, português, você não precisa nem pagar. A gente tem Bíblia de tudo quanto é tipo, mas infelizmente muitos não têm a Bíblia no coração. Não adianta nada eu ter a Bíblia em muitas línguas, não adianta eu ter a Bíblia na minha própria língua, se a Bíblia ela não está no meu coração. Existe muito acesso, mas muito pouco compromisso. Nós precisamos voltar a entender a reforma, porque é só a Escritura que vai livrar a nossa vida, que vai plantar uma semente na vida dos teus filhos, porque você vai partir, e é isso que você vai dar, é o maior presente que você vai dar para a tua família, é a palavra de Deus. O que eles vão fazer não compete a você, compete ao Espírito Santo, mas a você hoje, pregue, ensine a palavra de Deus. Sola fide, somente a fé. A justificação vem pela fé em Cristo e não por obras. Romanos 5, 1 a 2 diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. E esta graça, na qual agora estamos o quê? Firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Você consegue entender? Lutero redescobre essa verdade quando ele lê Romanos. Ele descobre que a fé é uma obra de Deus em nós e que transforma e que nos faz nascer de novo dentro da igreja. Um monge servindo a Deus, ele descobre que ele precisa
nascer de novo. Quem é que faz isso? A palavra de Deus. Quando a gente entende, quando o Espírito Santo de Deus ministra, quando nós começamos a ter experiência, ela muda a nossa história. Por que é que tem muita gente apagada, sem sal, não tem ânimo? Por quê? Porque o coração não ferve. Nós precisamos voltar, porque a reforma nos ensina que vale a pena dar a vida por Deus, vale a pena dar a vida pela palavra de Deus, vale a pena dar a vida pelo discipulado. E qual é a aplicação que a gente tem da sola fide para a nossa vida hoje? A fé não é moeda de troca, é entrega total ao Senhor. Hoje tem faltado na igreja pessoas que caminham pela fé e não por evidência de algo, de coisa. Você sabe que hoje as pessoas querem que Deus dê alguma coisa, que Deus faça alguma coisa, que nós não precisamos dessas evidências, porque nós andamos pela fé. A evidência está na palavra de Deus. Sola gratia, somente a graça, a salvação é um dom gratuito de Deus. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos, sabe pelo quê? Pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém de nós nos gloriemos. É Deus, é Jesus. Ainda há quem tente comprar a bênção de Deus com campanhas, com votos, com ofertas, indulgências modernas. Eu não lembro das campanhas de antigamente. Sabe qual era a campanha de antigamente que eu ia na igreja? Orar. As campanhas a fazer, levar vida para Jesus. Hoje as campanhas é 12 dias de oração e jejum para 12 meses. A pessoa faz 12 dias no início do ano, os 11 meses e meio não pega na Bíblia, não lê a Bíblia, não sabe o que é a Bíblia, mas agora eu estou garantido, porque Deus vai cumprir o que Ele prometeu, porque eu fiz a campanha dos 12 dias. Você já viu isso? É voltar para a indulgência, é fazer simonia da mesma coisa. Esqueceram de olhar para a reforma, esqueceram que homens pagaram o preço, falando: não é isso, não é isso a graça de Deus. Só os Cristos, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo, quando Paulo está escrevendo para Timóteo, na primeira carta, capítulo 2, 5 e 6, ele diz: pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Hoje, as pessoas substituem Cristo por ideologias, por líderes. Esse cara, eu quero seguir esse cara. Não, esse cara é demais. Gurus, como o Marco falou, tem muito guru. Só não fala que ele é guru, mas ele é guru. Pregadores, é incrível, irmãos. A pessoa está desesperada, está ruim. A primeira coisa, quando a gente está ruim, que a gente não está legal, a gente consulta o Google. É batata. A maioria vai e consulta o Google, o ChatGPT agora, porque o ChatGPT dá ali umas dicas legais. Eu também faço isso. Agora, quando a pessoa está com insônia, a pessoa está com desespero, ataque, pânico, depressão, sabe o que a pessoa faz? Deixa eu ir na internet, aí ela coloca assim: estou com ansiedade, crise do pânico, e aí começa a vir um monte de guru ali para você seguir. Pastor é o último a ser consultado, é o último a ser pedido. Nossa, pastor, você não ora para mim? Pastor, você não tem um tempinho para a gente orar junto? E é o pastor da região em que a pessoa está, porque aqui tem gente assistindo e que vai em outras regiões, ele vai consultar todo mundo. Todo mundo é expert, é bom para finanças, é bom para tudo, mas esquece de que o pastor de cada região está pagando um preço orando. Na hora que a corda aperta, pastor, mas está cheio de guru aí. Agora, o que muitos destes homens não fazem é ter somente Cristo no seu coração. E às vezes a gente abandona o certo pelo duvidoso. A gente corre atrás das outras pessoas e esquece de depositar aos pés de Jesus naquilo que é verdadeiro e que Deus está fazendo. Em vários aspectos.
na nossa vida. Só lhe deu glória, para a gente ir terminando. Somente a Deus glória. Toda a glória pertence a quem, irmãos? A Deus, não ao homem. Romanos 11:36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu gosto dessa parte que diz assim: a ele seja dada a glória para sempre. Porque quando a gente anda com Jesus, irmãos, vai ser para sempre. Você não tem controle da sua vida nenhuma. A gente não sabe se a gente acorda amanhã. Eu fico abismado de ver tanta gente que eu falo: caramba, morreu, se foi, acabou, novo, jovem. Era para ir primeiro que eu, era para ir depois que eu era para ir primeiro que ele. E às vezes a gente desperdiça, irmãos, porque a glória, ela está migrando hoje, sabe por quê? Migra para palco, migra para ego, migra para o número de seguidores. Eu sou importante hoje, sabe por quê? Porque eu tenho tantos seguidores, eu faço isso, faço aquilo. E eu concluo dizendo que a história da nossa vida, guarde isso para você, pega a Bíblia, a história é cíclica, começa a ver ali no tempo da Bíblia, passa um pouquinho de tempo, Deus cria a terra, o que o homem faz? Peca. Deus entra com redenção, Deus entra ali com sua justiça, sua retidão, e tenta ajudar o homem a se pôr de pé de novo. Passa mais um pouquinho de tempo, o homem peca. Deus entra com a justiça e com a retidão, ele corrige o homem novamente. Anda mais um pouco. Abraão, você vai vendo ali, mesma coisa. Isaac, Jacó, você vê esses homens sofrendo ali naquele seu momento, e Deus preparando esses homens para que Deus pudesse operar através dessa nação. Mas aí você vai olhar para a nação de Israel, cativo, escravo. E aí você fala: mas por que foi cativo? Foi cativo porque qual era o problema? Desobedeceu. Andou 40 anos no deserto. Andou 40 anos no deserto por quê? Porque desobedeceu. O nosso problema, irmãos, é cíclico. Constantemente a gente vai voltar a cometer os mesmos erros. Portanto, hoje, quando eu olho para a reforma, é uma chamada de atenção para que nós possamos entrar não nos mesmos erros, mas cometer ou usar isso como acerto para a nossa vida. A igreja cresce aonde? Na perseguição e se corrompe no conforto. Quando você estiver com muito conforto, cuidado, porque quando a fé se mistura com o poder e a conveniência, o evangelho perde a sua pureza. Ecclesia, eles falam no latim, Ecclesia reformata sempre reformanda, que seria uma igreja reformada é sempre se reformando. Constantemente nós estamos nos reformando. Não tenha as coisas por garantido. Hoje o acesso à Bíblia é maior, mas o compromisso é menor. Quando a gente olha, lembra que eu falei no latim? O latim era a língua que o povo não entendia. Faz uma colocação para os dias de hoje. O que é latim para nós hoje? Distração que nos tira de entender a palavra de Deus. É latim. Nós estamos vivendo dentro da igreja, a gente está distraído, a gente não consegue ter tempo para a palavra de Deus, porque a gente está distraído. Qual foi o tempo que você parou para ler a Bíblia na última semana? Qual foi o tempo que você parou para ler a Bíblia? Então aumenta, no último mês. Qual foi o tempo que você parou para ler a Bíblia desse ano? E a gente já está terminando. A forma de nós olharmos a responsabilidade que a gente tem com tudo isso, é a gente olhar para a nossa forma de agir e de gerir. Qual é o tempo que eu tenho feito, que eu tenho dado a Deus? Se o latim então é distração, entretenimento, hoje é o excesso de informação. Hoje o excesso de informação tira a gente de entender a Bíblia. Que é tanta informação que a gente já não está entendendo mais. O que a gente entende parece que não é mais suficiente e a gente fica no desespero. E as simonias modernas? São produtos gospel, campanha milagrosa, manipulação religiosa. Dá para encher, o João Calvino disse que dava para encher um navio com tanta cruz, de pedaço de cruz que fizeram, né? Hoje, eu acho que com o que a gente tem hoje, dá para encher um cargueiro. Sabe o que é um cargueiro? Um cargueiro daquele bem grande, se não mais com um porcarial da gospel que a gente tem por aí, e que não vai ajudar você a ser firme com Deus.
ou das novas indulgências que são promessas de sucesso, prosperidade, poder, milagres instantâneos. A fé virou consumo espiritual, irmãos. E se você olha, qual que é o desejo de todo mundo? Eu quero ter um presidente cristão. Não é isso que todo mundo fala? Eu quero ter um presidente cristão. Cuidado. Cuidado, porque os cristãos também estavam ali achando que eles estavam no poder. Nós precisamos das coisas certas nos lugares certos. Nós precisamos de homens e mulheres tementes a Deus para fazer o que é certo. O que é correto no lugar certo, mas com uma informação que talvez muita gente perde. Dirigidos pelo Espírito Santo. Quando eu faço a minha eleição dos líderes que eu acho que tem, sem que o Espírito Santo esteja no comando, é confusão. E precisamos tomar cuidado, olhar para a reforma e saber peneirar o que a gente vê, o que a gente faz, o que a gente anda. Entendeu mais ou menos aqui? Porque senão, irmãos, em nome da igreja, como era antigamente, a gente sai dizendo que nós estamos fazendo tudo. Agora, termino aqui. Quais são as lições práticas que a gente aprende em tudo isso? Você acredita que Deus ele tem pessoas em todos os lugares? Na política? Você acredita que Deus tem gente na medicina? Você acredita que Deus tem gente andando por aí, limpando rua? Em todos os lugares. E são pessoas usadas por Deus, assim como esses homens eram em cada uma destas partes, diferentes umas das outras. A palavra deve ser central. Voltemos à sola escritura. A fé deve ser viva. Então, sola fide, que nos lembra que não é um ritual, mas é relacionamento. A graça deve ser celebrada, sola gratia, nos liberta da performance. Hoje tem muita gente performando, mas não vivendo. Sola Christus, porque Cristo deve ser suficiente, só Ele basta, nada mais. Sola lhe deu glória, que é o fim de todas as coisas, onde a glória deve ser devolvida a Deus. A reforma, termina aqui a minha pregação, não terminou em 1517, ela continua em cada crente que volta para a palavra, que vive pela fé, que humilha na graça, que exalta Cristo e que dá toda a glória a Deus. Você crê nisso? Faça disso o seu dia a dia. Que possamos voltar à mensagem da cruz e fazer dela o tesouro do nosso coração. E eu quero convidar o Marcos aqui, enquanto o Marcos vai falar alguma coisa aqui, para mim me preparar e colocar a música para ele. Ele vai só. Presta atenção. Foi uma linda mensagem, com certeza. Meu irmão falou que eu falar. Acho que a gente não tem mais nem o que falar, né? A gente só tem aqui prostrar diante de Deus e falar: Deus, como eu até citei Maria, eis aqui o servo e a serva do Senhor, faça de mim de acordo, cumpre mim de acordo com a sua palavra. E é isso que a gente está aqui, para dedicar a nossa vida somente para Deus e ser guiado por Ele e descansar no Senhor. Amém? Vou cantar essa canção, que é uma canção que Deus tocou muito e faz um resumo de tudo isso que a gente falou agora. Preste bem atenção na letra. Os púlpitos estão se transformando em espetáculos de ostentação. A mensagem de Jesus é rejeitada e dá lugar para exibição de riquezas. Mas isso vai contra o ensino da vida
vida de Jesus e dos seus apóstolos. Jesus nasceu em uma manjedoura, não tinha onde reclinar a cabeça. A sua entrada triunfal foi montada em um jumentinho e nos ensinou que a vida de um homem não consiste nos bens que ele possui, e nos alertou que não devemos servir a Deus e às riquezas. Seus discípulos seguiram esse exemplo, aprenderam a viver felizes em qualquer situação, tanto no muito como no pouco. Eles não se enriqueceram com o Evangelho, mas entregaram a sua vida por ele. Infelizmente, para muitos, o Evangelho virou um negócio lucrativo. Vendem Jesus por moedas de prata, mas o juízo de Deus virá sem demora. Ele virará a mesa de quem faz do sagrado um negócio. Que possamos voltar a mensagem da cruz e fazer dela o tesouro do nosso coração. Infelizmente, para muitos, o Evangelho virou um negócio lucrativo. Vendem Jesus por moedas de prata, mas o juízo de Deus virá sem demora. Ele virará a mesa de quem faz do sagrado um negócio. E que possamos voltar à mensagem da cruz e fazer dela o tesouro do nosso coração. Amém. E essa é a mensagem. Se coloque de pé, vamos encerrar. Desculpa, passou alguns minutinhos, mas hoje foi um dia especial, né? E graças a Deus por isso. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós tivemos a oportunidade de ver, de ouvir, de aprender, de ter um pouquinho mais de consciência de como funciona esse projeto que não parou em Atos 2, ele continua até os dias de hoje. E nós carregamos essa responsabilidade. Que nós possamos saber, Deus, como conviver e viver neste mundo, Deus. Saber e conviver também, Deus, em tudo que nós fazemos. Naquilo que nós fazemos na nossa comunidade, naquilo que nós fazemos na nossa família, naquilo que nós fazemos como cristãos, naquilo que nós detectamos dentro de toda essa máquina que a gente vive, de governos. Que o Senhor nos torne, primeiramente, pessoas que tenham um compromisso com a palavra. E a palavra, ela vai sim trazer no nosso coração o direcionamento, Deus, e a transformação necessária, para que nós possamos gerir, agir e seguir de uma forma melhor
como cristãos, Deus. Assim como aconteceu com os reformadores, que tinham suas falhas, as suas dificuldades, mas não desistiram de deixar suas vidas serem lapidadas pelo Senhor. E cada século que foi passando, Deus continuou trabalhando. E hoje essa responsabilidade chega em nossas mãos. Que possamos voltar à mensagem da cruz e fazer dela, Pai, o segredo do nosso coração, o tesouro do nosso coração, Pai, aquilo que mantém o nosso coração vivo, através da Tua palavra, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. Amém, amém. Deus abençoe e vamos estar lá atrás.